Bora começar! Mais uma leitura por vez, sem surtar. É possível? Vou pegar meu chá aqui. Eu vou mostrar pra você que tem como. Fazendo uma leitura com calma. Vai dar certo. E pra deixar o papo mais interessante, além do chá, eu trouxe comigo 2 leituras que eu fiz neste final de semana. Vou aproveitar e vou fazer logo a resenha, entendeu? Quem eu vou chamar pro nosso bate-papo? Clarice Lispector e Dostoiévski. Um combo literário que vai te deixar com o cérebro bem treinado. Então já senta aí, pega a sua bebidinha quente e vamos bater um papo. A primeira dica para quem quer começar a fazer uma leitura, mais de uma leitura por vez, pegam livros, conversam entre si, mas que até certo ponto eles são diferentes, sabe? Porque isso é importante para você não confundir as histórias. Deixa eu arrumar esse ring light aqui, porque tá bem nos meus óculos. Então, um exemplo disso é legal você pegar um romance introspectivo, por exemplo, e intercalar com algo mais denso, filosófico. E aí que entra as minhas leituras atuais. Água Viva, Clarice Lispector, e Uma Anedota Infame, de Dostoiévski. Vamos concordar que a leitura desses 2 clássicos são bem diferentes, mas eles se complementam entre si. Vai por mim! Porque de um lado a gente tem a introspecção, a profundidade de Clarice, e do outro, aquele sarcasmo e provocação de Dostoiévski. É como ter 2 conversas diferentes, mas igualmente interessantes entre si, sabe? Agora entra o nosso papo resenha do canal, porque eu preciso comentar desses 2 livros. Como eu vou falar ali este final de semana, esses 2 livros, e não falo desses 2 livros, compartilhar um pouco do que eles deixaram em mim, sabe? Então vamos começar com essa resenha aqui da Clarice, Água Viva, porque ela não tem uma escrita convencional. Esse livro traz mais uma sensação do que uma história em si. Aqui a gente vê uma narrativa, uma narração sendo direta. É uma carta, mas ao mesmo tempo é uma prosa, que ao mesmo tempo é uma poesia. Esse livro é poético, você consegue sentir diversas sensações inexplicáveis no decorrer da leitura. Narradora que não tem nome e que, por esse motivo, muitas das vezes, a gente acaba se colocando no lugar dela. Essa é a magia da Clarice Lispector, né? Ela tem essa mania de fazer com que seus livros acabam se tornando um espelho. Eu me vejo diferentemente em várias histórias da Clarice Lispector. E dessa vez não foi diferente. Teve uma coincidência direta que é 2 profissões que essa narradora e escritora ela passa, que ela no mesmo tempo ela é escritora, ela está mexendo ali com as palavras, mas ela também é pintora. E aí entra a nossa coincidência da vida, né? A arte imita na vida, a vida imita na arte. Eu sou professora, eu sou revisora e preparadora de texto, então eu também lido com as palavras diariamente, mas tem outro lado meu, que é o lado artista. Eu desenho, eu sou artista plástica. Então, gente, esse livro começou a falar comigo de um jeito que eu fiquei... E assim, é uma carta que ela tá escrevendo pra alguém, a gente percebe que é uma carta porque ela dá essas pausas, né? Ela fala, vou dar uma pausa aqui na escrita. Voltando, mas ao mesmo tempo a gente não sabe pra quem, porque ao passo que a gente acha que é pra alguém, e às vezes, muitas vezes eu achei que era pra alguém do gênero masculino, ao mesmo tempo ela fala com você. Então essa carta é direcionada pro leitor. Gente, é uma sensação. Esse livro é isso, é uma sensação que fez uma explosão na minha mente, principalmente minha mente como artista, né? Eu comecei a ler e comecei a pensar no cenário possível para as diversas narrações que aqui a gente encontra. E você acha que eu fiz o quê? Desenhei! Quem já tá acostumado aqui no canal sabe que eu tenho essa mania de ler e acabar desenhando aquilo que fica grudado de alguma maneira na minha mente. Eu vou ler o trecho com vocês só pra vocês terem esse gostinho, porque eu não quero acabar com a experiência de quem nunca leu Água Viva. Não pinto ideias, pinto mais inatingível para sempre. Quero como poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto, um instante é semente viva. Minhas desequilibradas palavras são luxo do meu silêncio. Desde já é futuro, qualquer hora é hora marcada. Ouve-me, ouve o silêncio. O que te falo nunca é o que te falo, e sim outra coisa. Eis-me, eu e a gruta, no tempo que nos apodrecerá. Tenho medo então de mim que sei pintar o horror. Eu, bicho de cavernas ecoantes que sou, e sufoco porque sou palavra e também sou eco. Vocês conseguiram sentir essa sensação também? Eu tô falando, Clarice Lispector, ela é uma sensação. Aí você acha que eu fiz o quê? Fiz um desenho. Nesse livro ela fala muito especificamente da questão do tempo. O tempo presente. Ao mesmo tempo, o agora já não é mais o agora. Passou. As coisas parecem exatamente esse eco, sabe? Que vai, mas nesse mesmo segundo que eu grito pra algo,
e esse algo ecoa a minha voz, já não é mais o momento presente do que eu gritei minha voz. Parece filosófico, que é, e foi exatamente pensando sobre isso que veio este desenho na minha cabeça. Um pedaço de uma gruta, essa pessoa sendo esse eco, fazendo parte desse eco. Então ficou assim, a gente vive nesse eterno eco. A gente projeta o nosso futuro, mas ao mesmo tempo já não é mais o agora. Neste momento que eu acabei de falar, já não é mais o agora. E isso é lindo da Clarice Lispector. Isso me marcou nessa obra, especificamente. É poética, acima de tudo, e necessária. Eu vou confessar que quando eu peguei este livro na prateleira lá da livraria, eu fiquei, gente, mas eu nunca ouvi falar sobre uma anedota infame de Dostoiévski. Mas quando eu li este livro, eu falei, gente, sério, se tampasse o nome aqui, eu ia falar, é a cara de Dostoiévski. Porque é só ele pra fazer a gente rir no meio de tanta ironia e sarcasmo. Esse livro é isso. Ele usa dessas figuras de linguagem como pano de fundo pra falar algo muito cruel, muitas das vezes. E principalmente se a gente alinhar o ano de escritura dessa obra com o ano do que eles estavam passando ali na Rússia, a gente tem uma noção da dimensão dessa obra, que tem apenas 96 páginas. Dostoiévski fazendo mágica, então é isso. Vamos falar da história? Muitas das vezes, como eu coloquei tanto kkk, que eu tava chorando de rir, gente. Eu tô falando sério, eu coloquei kkk. Essas foram as minhas anotações. Basicamente um general, tá assim, numa patente muito alta. Começa a narração, ele reunido com alguns amigos, também, na mesma classe social e econômica que a dele. Então eles começam a falar algumas coisas, alguns pensamentos, alguns desvaneios. E esse general, especificamente, ele vai falar sobre uma ideia que ele teve. Que, resumindo, gente, era tipo assim, tratar todos como iguais, entendeu? Não há essa de eu sou superior, você não é. Os amigos dele ficam assim, chocados. Falam, o quê? Tá louco? Nada a ver, nada a ver. Aí ele fica, não, mas eu vou provar. Assim, minha ideia é genial. Quando ele tá saindo da casa do amigo dele, a carruagem dele já não tá esperando por ele, porque o cara que trabalha pra ele tinha saído pra resolver algumas coisas. E aí ele fica, quer saber? Eu vou me vingar dele. Ele vai sentir na pele do que é me deixar aqui. Eu vou embora andando. E esse cara, quando voltar com a carruagem, vai falar, meu patrão, o que aconteceu? Então ele faz realmente querer colocar uma culpa no cara da carruagem. Tudo bom? Vai andando e ele escuta uma festa acontecendo ali perto. E aí ele pergunta até pra um policial o que tá acontecendo ali. Ah, não, é um casamento. Aí ele resolve nesse meio período falar que eles estão errados, que eu posso me misturar, entendeu? Que eu vou fazer jus ao que eu falei pra eles. Aí ele vai entrar nessa festa, nesse casamento. Um casamento de um dos seus subordinados. Vamos pensar que ele é da patente mais alta, né? Ele tá no topo da pirâmide e é um dos seus subordinados assim, tá lá embaixo. Qual o pensamento dele ao entrar na festa? De tipo, cara, eu sou muito humilde, sabe? Porque eu tô fazendo favor pra essas pessoas. Ter minha presença aqui. A minha presença é VIP perto desse... Gente, eu só de lembrar eu começo a rir. Eu queria ter uma autoestima dessa, pelo amor de Deus. Aí, enfim, aí ele chega lá e fala, nossa, que ó, gente, olha eu aqui, ó. Todo mundo fica, legal. Mas... ao mesmo tempo, tem pessoas que tentam agradá-lo de alguma maneira. Tirar dinheiro de onde não tem pra comprar um champanhe que o cara não dá a mínima quando vai beber. O general, tipo assim, ele começa a ter nojo daquelas pessoas. Se eu estava nesse momento com raiva, ou, sei lá, rindo da cara desse personagem, desse general, o final deixa a gente... Eu vou atiçar a sua curiosidade mais uma vez. Leia este livro. É pequenininho, curto, vale a pena. No final de semana, realmente, você termina. Assim como os livros do Dostoiévski, que acaba prendendo a nossa atenção. Esse livro não é diferente. Agora vamos bater aquele papo, né? Eu realmente fiz essas duas leituras num final de semana. Porque são páginas curtinhas, né? São 96 páginas. O outro, se eu não me engano, da Clarice, são 93. Então são livros curtos. Que eu, acostumada a fazer esse tipo de leitura, consigo fazer uma leitura mais rápida. Mas, se a gente parar pra pensar, eu trabalho com isso. Eu, além de professora, como eu falei, eu também sou revisora e preparadora de textos. Então, textos, leituras estão ao meu redor o tempo todo. E se você só faz a leitura por algum hobby ou alguma coisa do gênero, o que eu indico a você é, vá com calma. Não tenha necessidade de você sair lendo um monte de textos só porque você quer ler mais de 300 livros em um ano, sabe? A leitura, ela tá muito relacionada com prazer. Então, eu acho que você desfrutar cada palavra, cada entrelinhas que existe ali no texto, vale a pena. Mas claro que eu vou deixar algumas dicas para quem quer e deseja, sim, fazer uma leitura paralela. A primeira dica, tenha uma rotina clara. Por exemplo, leia um livro pela manhã ou um livro pela noite. E aí você vai fazendo essas intercalações, entendeu? Kindle, pra mim, por exemplo, é o que eu divido a cama, sabe? É meu amante. E se você precisa determinar quais são os melhores horários para você.
Tenha a sua rotina bem clara, bem estabelecida, para você saber onde você vai encaixar a leitura. E estabelecer quais são os horários que você vai fazer cada leitura, isso ajuda, inclusive, a não confundir as histórias. Já vou encaixar essa dica com outra, que é escolha formatos diferentes. Então, como eu falei, eu gosto de ler à noite no Kindle. Pela manhã, eu já gosto de pegar o livro físico, fazer anotações, gosto de pegar os post-its, ver as anotações e as marcações que eu estava fazendo. Anotações, gente, são seus melhores amigos. Eu sempre vou frisar nessa tecla, porque é uma maneira de você conversar com o autor, ajuda a leitura a não ficar tão cansativa. E assim, não precisa ler 100 páginas todos os dias, ou 96 páginas, o que for. Vai aos poucos. Às vezes estabeleça 3 páginas, um capítulo, vai aumentando, sabe? Conforme você for avançando, você perceber que, tipo, agora eu consigo ir mais além. O melhor disso tudo é você se organizar. E para isso, eu sempre deixo anotado quais são as leituras que eu estou fazendo, quais são as páginas onde eu parei, onde eu preciso retornar. E assim eu acabo tendo um controle maior da minha organização. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui pra vocês, como eu organizo as minhas leituras, né? Uma das plataformas que eu gosto de usar e me adaptei com ela foi o Notion. Lá eu deixo quantas leituras eu fiz ao ano, quantas leituras eu estou fazendo, então eu vou marcando, vou dando check, porque eu li aquele livro, quantas estrelas eu dei, porque isso varia também, quais são as curiosidades que eu descobri da leitura. Enfim, gente, eu deixo tudo anotado e organizado no Notion. Inclusive, se você gosta desse tipo de organização, eu vou deixar o planning aqui embaixo para você também possa organizar a sua leitura por aí. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas e as resenhas que eu fiz aqui. E se você já leu um desses 2 livros, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Quais foram as suas análises ali por essas obras? Mas eu não li esse livro, mas ficou pensando em ler depois desse vídeo? Já sabe, né? Vá com calma, organiza suas leituras e aproveite cada página. Não deixe de curtir, comentar e ativar os sininhos das notificações. E eu vejo você no próximo. Beijo! Eu fico falando, eu me empolgo. Aí começa a falar e aí eu deixo pro final pra tomar o chá. Aí o chá, o que acontece? Gela.